Olá, meu nome é Gabriela. Meu nome é Maria Júlia. E hoje a gente vai falar sobre a hepatite C. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que passa despercebida, mas que ainda assim, em 95% dos casos, tem tratamento e cura? E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos tratar sobre o que é hepatite, as formas de prevenção e as formas de tratamento. E também entender o porquê que, diferente de outras hepatites, a hepatite C, ela não tem vacina. E partindo desse ponto, nós temos então que a hepatite C ela é uma doença infecciosa e inflamatória causada pelo vírus da hepatite C. Esse vírus também é conhecido como HCV. Bom, esse vírus ele vai atacar diretamente o fígado. Ele pode se manifestar de duas formas: a forma aguda, logo após a infecção, ou a forma crônica, que é bem comum no Brasil, e ela vai se manifestar após 6 meses. Uma característica interessante dessa doença é que os sintomas eles normalmente não aparecem logo no início. Então nós temos que o diagnóstico precoce ele vai ser identificado principalmente em testes rápidos e durante a transfusão sanguínea, principalmente porque desde 1993 que foi obrigatório fazer o teste de hepatite durante esse procedimento. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica, 60 a 90% das pessoas elas vão desenvolver a forma crônica, que pode evoluir até para uma cirrose se não for tratada. Dessa forma, continuando então as formas de transmissão, a gente também vai ter a transmissão vertical, que pode ocorrer durante o parto ou durante a gestação. Ela é menos comum na hepatite C, e também a gente vai ter a forma de transmissão sexual, que é normalmente menos comum também, mas que pode ser prevenida através do uso de camisinhas. E para mostrar que esse não é um assunto distante, nós trouxemos alguns dados epidemiológicos. Então, de acordo com a Vigilância de Saúde, no estado de São Paulo, no recorte de 2014 a 2024, foram registrados 55 mil casos nesse país. E isso é um número muito exacerbado quando comparado com os outros tipos de hepatite. Além disso, esse mesmo guia ele vai trazer acerca da diminuição do coeficiente de mortalidade. Então, nós temos que em 2014, o coeficiente de mortalidade era de 1,6, mas em 2024 esse coeficiente diminuiu para 0,5. Além disso, o Guia de Vigilância Epidemiológica constata que a hepatite C, em 60 a 90% dos casos, ela aparece de forma crônica, ou seja, ela pode evoluir para uma cirrose nos casos mais graves. Além disso, cabe a gente destacar também como ocorre a transmissão. Então, nós temos que uma das principais formas de transmissão é através do sangue contaminado. E isso pode acontecer através de algumas formas. Um exemplo clássico que nós podemos citar é justamente utilizando pérfuros cortantes. Então, se você, por exemplo, compartilha lâminas de barbear, alicates, qualquer material que pode ter contato com o sangue, você está correndo um risco. Dessa forma, continuando os meios de transmissão, a gente vai ter a transmissão vertical, que pode ocorrer durante a gestação ou no parto. Dessa forma, é importante que ocorra o pré-natal, o parto da gestante, e ainda é importante destacar o que não causa hepatite C. Dessa forma, beijos, abraços ou compartilhamento de objetos não vai influenciar na transmissão da hepatite C. Além disso, cabe a gente destacar as formas de prevenir. Então, como a hepatite C ela não possui uma vacina, existem algumas medidas que você pode tomar para então se prevenir dessa doença. Uma dessas medidas é justamente evitar o compartilhamento de objetos que possam ter contato com o sangue. Então, evitar o compartilhamento de escova, de lâminas de depilar e até mesmo de alicates. E outra medida importante também é exigir, principalmente em salão de beleza, em manicures ou em salões de tatuagem, os materiais esterilizados, porque esse também pode ser um meio de transmissão dessa doença. Além disso, o uso dos preservativos é essencial. Olá, eu sou a Daniele. Me chamo Gabriela. E hoje a gente vai falar sobre a hepatite D. A hepatite D é uma inflamação no fígado causada por um vírus, o HDV. Esse vírus ele só vai infectar pessoas que já têm a hepatite B. Então isso cria dois cenários. Pode acontecer tanto uma co-infecção, que a pessoa ela vai ser infectada ao mesmo tempo, tanto pelo vírus da hepatite B quanto pelo vírus da hepatite D, ou uma superinfecção, que acontece quando a pessoa ela já tem a hepatite B cronicamente e depois ela adquire a hepatite D. Esse vírus pode ser transmitido por meio de relações sexuais sem utilização de camisinha, pode também ser transmitido por contato direto com o sangue de pessoas infectadas ou até mesmo de objetos
que furam a pele ou que cortam a pele, como por exemplo alicates ou até mesmo agulhas que tiveram contato com o sangue de pessoas infectadas. Também pode ser transmitido por meio do contato direto de mãe para o bebê. E, além disso, é importante prestar atenção também quando você for realizar alguma tatuagem ou algum piercing ou até mesmo algum procedimento médico ou odontológico em que os materiais eles precisam ser muito bem higienizados e esterilizados. Na maioria das vezes, quando a pessoa pega a hepatite D, ela não apresenta nenhum tipo de sintoma, mas quando eles aparecem, eles podem ser dores de cabeça, cansaço, dores na região da barriga, febre, ansiedade, fezes claras e urina escurecida, pele ou olhos amarelados. Infelizmente, essa doença não tem cura, mas o SUS existe o tratamento utilizando medicamentos associados a antivirais que evitam os danos causados ao fígado. Por esse motivo, todos os pacientes devem ser encaminhados a tratamento especializado e, além disso, evitar estritamente o consumo de álcool. A maneira mais eficaz de evitar contrair essa doença é por meio da vacinação por hepatite B. Essa vacina já é disponibilizada no SUS desde 2016. Ela também protege indiretamente do vírus HDV. Além da vacinação, é muito importante que você utilize preservativos nas relações sexuais e tome muito cuidado com objetos que vão ou perfurar a pele ou cortar. Além disso, é muito importante que, se você identificar qualquer um dos sintomas associados, você procure a unidade de saúde mais próxima o mais rápido possível, porque um diagnóstico precoce pode salvar a sua vida. Olá, tudo bem? Eu sou a Júlia. Eu sou a Ellen. Você conhece a hepatite E? Bom, então a hepatite E ela é uma doença que vai acometer principalmente o fígado, mas também pode acometer o baço. E ela é basicamente causada por esse vírus. A transmissão da hepatite E ocorre principalmente pela presença do vírus em pequenas partículas de fezes, que acabam se espalhando principalmente via água, em locais em que o saneamento básico e o cuidado com o esgoto não é tão bom. Além disso, algumas outras coisas podem acabar auxiliando nessa contaminação, como, por exemplo, carnes mal cozidas de animais contaminados ou o consumo de alimentos mal lavados. Um ponto importante é que esse vírus pode ficar no corpo sem apresentar nenhum sintoma de 14 a 60 dias, mesmo já com a contaminação. A apresentação de transmissão ocorre 2 semanas antes do aparecimento do primeiro sintoma e permanece até 2 semanas depois do estabelecimento da doença. A hepatite E, então, ela vai se apresentar de 2 formas, tanto na forma aguda quanto na forma fulminante. Na forma aguda, então, a gente vai ter 3 fases principais, principalmente a fase pré-ictérica, ictérica e convalescência. Na fase pré-ictérica, a gente vai ter sintomas que podem ser facilmente confundidos com uma gripe, por exemplo. A febre, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, cansaço, fadiga, tudo isso pode ser associado a outros sintomas. A gente então tem subsequentemente a fase ictérica, que é causada principalmente por esse amarelamento tanto das mucosas, ou seja, dos olhos, das mãos, da boca. E a terceira fase, então, da fase aguda é a fase de convalescência, onde a gente vai ter o desaparecimento desses sintomas, porém, a gente vai ter esse cansaço e essa fadiga se estendendo por até meses após o desaparecimento desses sintomas agudos. Outra forma, então, que a gente vai ter é a forma fulminante da doença, ou seja, quando esse vírus, então, ele vai atacar as nossas células do fígado de forma a matá-las. Dessa forma, a gente vai ter esse comprometimento da função do fígado. E isso pode gerar vários sintomas. Essa fase, ela também vai gerar esse amarelamento das mucosas, das mãos, dos olhos, enfim. Somado a isso, a gente pode ter outros sintomas associados a essa fase fulminante, como, por exemplo, a confusão mental, justamente causada por essas substâncias que não são desintoxicadas pelo fígado. Outra coisa que a gente vai ter, então, vai ser o continuamento desse cansaço e dessa fadiga causado pela hepatite E. Todas as pessoas estão suscetíveis a contrair a hepatite E. E contrair uma vez não significa que já tenham uma imunização para uma próxima contaminação. No Brasil, ainda não temos uma vacinação específica para a hepatite E. Por isso, é importante manter-se ainda mais atento quanto às medidas de prevenção. Bom, mas fique tranquilo, é fácil se prevenir de hepatite E. Basta focar nos métodos de higiene, tanto dos alimentos quanto dos utensílios.
lavar bem os legumes e frutas, lavar bem todo vegetal, tudo que for consumido, para realmente eliminar ali a possibilidade desse vírus infector da hepatite E. Bom, é importante então a gente passar ali os métodos principais dessa desinfecção. A gente vai então ter a desinfecção com água sanitária, né? Baseia-se na diluição de 1 litro de água para 15 ml de água sanitária, correspondente a uma colher de sopa. Deve-se deixar esses alimentos e legumes nessa água por cerca de 15 minutos para eliminar qualquer tipo de patógeno. Além disso, para você, mãe, é importante também lembrar de desinfectar bem a mamadeira de seu filho, pois ela pode conter também o vírus da hepatite E. É importante destacar que, caso você apresente algum desses sintomas, é necessário procurar atendimento médico. Porque, embora a hepatite E seja uma doença que se resolve sozinha na maioria dos casos, é ainda necessário um tratamento medicamentoso para resolver os principais sintomas que citamos. Além disso, é contraindicado a automedicação, principalmente porque, por se tratar de uma doença que acomete o fígado, alguns medicamentos podem acabar atrapalhando e prejudicando ainda mais a função desse órgão.